Ok. Boa tarde, Francis. Boa tarde, Luiz. Tudo bem? Tudo bem, e você? Nós estamos aqui hoje nas dependências da ETEC Orlando Qualiato, na sede urbana, para fazer uma entrevista de história oral de vida. Esse projeto ele vai para o Centro de Memórias da ETEC Orlando Qualiato, que será disseminado no programa de História e Memórias da Educação Profissional do Centro Paula Souza. Para a gente começar um pouquinho esse nosso bate-papo, né, que é uma entrevista, mas é um bate-papo bem descontraído, eu gostaria que você contássemos um pouquinho sobre as suas origens, a sua vida familiar, o local onde você nasceu. Ok. Primeiro queria agradecer pela oportunidade, né, de participar do projeto, né, da nossa instituição, e um projeto que eu sou entusiasta, né, como formado em História. Eu acredito que a memória é essencial para uma instituição, então fazer parte disso é muito prazeroso e pode sempre contar com a gente. Bom, sobre as minhas origens, eu não sou de Santa Cruz, eu sou mineiro, a família da minha mãe é daqui. Na adolescência, com 17 anos, perdi meu pai, né, e a gente acabou mudando para cá por conta, para ficar mais próximo da família da minha mãe, né, especificamente dos meus avós que moravam aqui em Santa Cruz, né. Eu sou de Passos e moro em Santa Cruz desde 2001, né, eu resido aqui em Santa Cruz. Passos é? Passos é Minas Gerais. Minas. Pertinho da Serra da Canastra. Aconselho a visita lá. Conheço um pedacinho. Quando eu fui para Capitólio, nós tentamos ir até a Serra da Canastra, mas não foi possível porque estava muito tempo de chuva. E aí a caminhonete não subia. Bom, fala pra gente um pouquinho sobre a sua vida profissional, os locais que você trabalhou, o que você já desenvolveu na sua vida profissional. Comecei a trabalhar ainda adolescente, né? Já trabalhei no setor de supermercados, posto de gasolina. E aqui na região, em Santa Cruz especificamente, né, eu passei um período no seminário, né, fiquei quase um ano no seminário, desenvolvi algumas funções de gestão dentro do seminário, parte financeira. Mas como atividade, você não foi para fazer vocação, não? Não, fui para vocacionar. E acabei fazendo funções, como a diocese estava iniciando o seminário, eu acabei fazendo algumas funções de gestão. Só que depois não deu certo, acabei encontrando a minha esposa, né, a atual esposa hoje, namorei por algum tempo, acabei casando. E aqui na região eu trabalhei com informática durante 7 anos, eu dei assistência, parte de informática para supermercado, fazia uma região grande de Pirapozinho, perto de Prudente, até Taquarituba, era a minha região de atuação, e atendia exclusivamente supermercados. Depois disso, pelo meu deslocamento, né, eu senti necessidade de fazer um curso superior, mas não sabia qual. E eu tinha muito gosto por leitura. Aí foi uma sugestão da minha namorada, a atual esposa hoje, que eu fizesse um curso de letras, né, que existia aqui em Santa Cruz. E acabei fazendo esse curso, né, gostei também, e antes mesmo de terminar, eu ingressei aí na docência, né? Mas você trabalhou na área de informática e não era formado em informática, nada? Você não, assistência? Quando eu saí do seminário, eu saí meio sem rumo na vida, e um colega meu indicou uns cursos rápidos que tinha em São Paulo, na Impacta. Ah, que legal. E fiz os cursos lá, de cabelo estruturado e hardware, e foi onde que eu iniciei. Um emprego. A sua formação, Francis? Então, letras? Eu tenho formação em letras, depois de letras eu fiz filosofia, depois pedagogia e história, né? Tenho pós-graduação em gestão e ensino, né, mediado por tecnologia, e mestrado em educação básica. Essa é a minha formação. Certo, e esse seu trajeto educacional, de formação profissional durou um tempinho longo, né? Você foi de uma para outra. Um tempo, vamos falar, pode resultar de 20 anos.
É um trabalho. Não é um negócio que acorda e já sai formado, Não, né? É muito tempo de estudo. Tempo e dinheiro. Investimento. Investir tempo, né? Quando você ingressou na ETEC em que ano? Você se recorda? Eu tive 2 contratações, uma temporária, que a gente chama aqui de período determinado, e a indeterminada, né? A primeira contratação foi 9 de setembro de 2009 e a segunda 6 de junho de 2011, que foi quando teve o concurso e eu fui contratado como professor. De português? Português. Professor de Meu ingresso português. foi Linguagem, Trabalho e Tecnologia em curso técnico. LTT. Então você começou na área técnica? Sim, comecei numa classe centralizada em Bernardino, peguei um curso de informática, técnica de informática, e de lá eu fui assumindo algumas outras matérias. Outras áreas, né? É a facilidade que a gente tem no centro, né, de entrar numa área, depois você vai ingressando em outras. Perfeito. Bom, nós sabemos que além de professor, você exerceu a função de diretor na nossa ETEC por algum tempo, né? Que ano, você se recorda que ano que você entrou? Depois eu fiquei um tempo de coordenador, né? Fiquei um tempo fora na Secretaria de Educação e retornei em 2000. Em 2021 assumi, fevereiro de 2021, e fui até fevereiro de 2025, né? Que é o ano que a gente está, 4 anos. Certo. E o que fez você querer ser diretor da ETEC nesse momento? O desejo era antigo já, né? Assim que eu entrei na escola, passou pouco tempo, até eu falei com o André um dia que eu chegaria à direção da escola. E principalmente pelas características que são bem peculiares da nossa escola, né? Como a fazenda, o alojamento, o tipo de público que nós recebemos, o ensino técnico modular, o ensino médio, o ensino integrado, enfim, são características assim que me fascinaram, né, na profissão. E eu achei que eu poderia contribuir de alguma forma com as características da escola, né, e eu achei que de algum jeito eu poderia contribuir aí, né, com a formação que eu acumulei ao longo do tempo para melhorar a escola, né? E foi aí que eu acabei despertando o desejo e acabei sendo diretor. Certo. E aí teve o ano passado, né? Nós tivemos a reeleição para diretor. E aí o professor Franz fez a prova, foi habilitado na prova e aí desistiu na hora da eleição. Eu não tinha certeza, né, realmente de que eu queria a reeleição, né? E foram alguns motivos. Queria ficar qualificado, pronto, né? Foi o que aconteceu. E no momento exato, que era o momento de decisão, eu acabei abrindo mão da eleição em si, né? Foram alguns conjunto de coisas, né? Primeiro foi um mandato muito difícil, né? Nós tivemos aí pandemia, depois pós-pandemia, uma retomada de aulas que foi muito desgastante organizar tudo isso. Então você tinha um alojamento, semana e um determinado número de alunos, na outra semana eram outros alunos que iam. Então isso foi muito desgastante, muito complicado, tá? Depois, né, soma-se tudo a isso, né, a quantidade de escolas que nós temos. São 2 escolas, totalmente com características distintas, público distinto, né, mas a classe centralizada. Então, organizar tudo isso daí, realmente, assim, foi algo que tomou muito tempo e energia, né. Depois disso, que a gente estava conseguindo aí entrar nos trilhos com os projetos, né, nós tivemos uma greve, né, de professores, que depois de 14 anos, né, do registro da última, retornou. Então, conciliar o interesse da classe com a garantia que os alunos não seriam prejudicados foi o desafio, né, outro período bastante desgastante, né, que exigiu muita energia, exigiu muita dedicação, né, e muita cabeça fria, né,
E você vai tendo que segurar emoções, vai tendo que ser frio em algumas decisões, né? Isso vai, de uma forma ou outra, vai te impactando, né? E não só profissionalmente, mas acaba impactando pessoalmente, questão familiar, né? Isso tudo. E foram se somando tudo isso, né? E até que eu resolvi, né? E percebi que era a hora de não continuar mais, porque eu poderia prejudicar a instituição mais para frente. Então, eu vi que eu contribuí muito pelo processo que a escola estava passando, consegui, né, segurar a onda ali com várias pessoas que estavam comigo, né, com a ajuda de todos, mas que eu tinha que olhar um pouco de novo para a minha formação, para minha família, para mim mesmo, né? Para as coisas que eu gostava de fazer, que eu tinha deixado de fazer. E foi por isso que eu decidi. E por um pouco de questão ideológica também, né? Eu não concordo muito com perpetuação nos cargos, né? Então eu sempre, né, acho que as coisas têm que rodar, porque muito tempo fazendo a mesma função você acaba prejudicando a instituição, né, que você está. E por último, eu acredito, né, tenho minha fé, eu acredito que Deus me coloca em algumas funções meio rápidas para resolver algumas coisas e logo eu pego meu chapéu e vou embora, né? Então foi assim na Secretaria de Educação, fui lá, né, desempenhei meu papel lá em um ano, organizei o que tinha que organizar, coisas paradas que foram retomadas, enfim. Fui embora, voltei para a escola, né? Na direção eu acredito que era para mim passar por isso, né? Acho que as coisas têm desígnios, né? Então era a minha vez, na minha vez tinha que acontecer tudo isso, né? E por fim, né, eu fui eleito para 4 anos, né? E 4 anos eu fiquei, né? Então a gente sabe que a reeleição não é uma obrigação, ela é uma possibilidade. Então eu abri mão dessa possibilidade, né, e enquanto exerci com muita alegria. Certo. Nesse período que você atuou como diretor, você, fora o que fez você não querer continuar, né, não querer participar novamente da eleição, outra dificuldade, fora a pandemia e as coisas que você já relatou, você encontrou alguma outra dificuldade? Não, acho que as dificuldades foram essas. Assim, é claro que a própria função, ela vai né, a própria questão de relacionamento com pessoas, né, são pessoas muito diferentes umas das outras, e isso, né, é uma dificuldade, porém, né, essas que eu comentei, acho que foram as principais, assim, que pesou mais. Né? Certo. Bom, a nossa ETEC, né, ela é referência na comunidade, no estado inteiro, e, para não falar, é referência em outros estados também, né? E sempre ela atendeu muitos alunos de outros lugares, de outros estados. Nesse momento em que você foi diretor, existia ainda bastante aluno de outras localidades ou ele já mudou o foco? Sim, nós tínhamos, quando eu assumi, né, a direção um ano antes, 2020, quando estourou a pandemia, eu lembro que a gente tinha mais ou menos aí uns 30 alunos de outros lugares, né? Eu era responsável pelo alojamento da escola e eu ficava dia sim, dia não, durante a pandemia, né, de março, 17 de março foi quando estourou, até o final, né, de 2020, setembro de 2020 foi quando eles foram embora, indo lá para providenciar alimentação, organizar esse tipo de coisa. E nós tínhamos então 17 alunos que ficaram todo esse período, que eram do Pará. A região deles não permitiram, por causa da restrição sanitária, não permitiu que eles retornassem. Outros alunos do Mato Grosso, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, conseguiram ir depois de alguns dias, né? Coisa de 30 dias, 40 dias conseguiram ir, mas o restante acabou ficando, né? E durante o meu mandato, esse número foi diminuindo.
era uma orientação do Centro Paula Souza, diminuir e atender mais o público local, e isso aconteceu. Hoje nós temos 6 alunos de outros estados, o restante todos do estado de São Paulo, né? E ao mesmo tempo nós diminuímos o número de alunos de outros estados e alojados, consequentemente, nós também aumentamos o número de alunos de Santa Cruz. Então a gente sempre teve um ônibus disponível para transporte desses alunos, hoje são 2, né? Então a gente teve esse aumento também sobre essa questão. Certo. Nesse período que você atuou aí na escola, na frente da direção da escola, você se recorda de algum projeto, de alguma prática que os professores desenvolveram e que esteve presente aí nesse período de gestão? Lembro. Vamos começar falando um pouco das conquistas da direção, né? Depois a gente passa aí para essa questão dos projetos, né, que também foram conquistas. Então, talvez a principal conquista, e isso graças aos professores, foi a questão dos índices, né? Nós entregamos uma escola com índices iguais ou melhores do que antes da pandemia, né? Então isso para nós foi algo assim muito interessante. Outra questão foi a reforma dos setores, né, produtivos da fazenda. Por muito tempo não faziam-se reformas, né, eram manutenções paliativas, e a gente conseguiu 80% de reforma nos setores. Então foram vários setores aí que nós conseguimos reformar lá. E o setor desse que se destaca, que talvez aí seja hoje a vitrine, né, da fazenda, seja o de leite, né, um setor pedagógico, e que a gente saiu de 30 litros diários para mais de 500. Né? Isso atuando um funcionário e os professores com os alunos lá também. Tá? Além disso, o projeto AVCB, que está pronto, nós conseguimos deixar um projeto pronto lá dos alojamentos da fazenda como um todo, não tinha, né? Agora tem um projeto aprovado e a reforma começa ano que vem. Né? E também uma reforma da IAP, que vai onde se processa, né, alguns produtos da fazenda, né? Nós vamos conseguir o selo aí para comercialização, né, de produtos lácteos e de carnes. Então isso também foi muito interessante. Né? Outra questão foi o contato com o governo municipal, o apoio que nós tivemos, né? Isso ocasionou da prefeitura assumir a sede rural, que antes não era alimentação, né? Hoje a prefeitura assumiu a merenda de lá, e também o aumento do número de vagas no transporte gratuito que a prefeitura oferece. Né? E dentro dos projetos, né, eu não posso deixar de destacar a atuação dos professores e dos alunos em projetos já antigos, né, e projetos que também surgiram durante o meu mandato. Né? Semana Paulo Freire, Trote Solidário, né? Trote Solidário que quando eu era coordenador nós começamos, e isso só ganha força, né? Só ganha destaque. E além disso, né, nós tivemos também o ciclo de leitura, né, que você faz parte, também é um projeto a ser destacado. A Semana de Profissões, né, que nós começamos lá na pandemia, né, e vem, né, ao longo desse tempo. E o Campotec, né, que também é destaque, aí, uma parceria com empresas, que a gente faz esse dia de campo lá na fazenda. E aquele, assim, acho que para mim merece, assim, um olhar todo especial, o fechamento dos projetos, né, que são realizados. A gente sabe que o ensino médio veio com uma mudança com várias horas de projetos, e você vê depois que todo aquele tempo gasto nas aulas se tornar concreto e ser disponibilizado ao público, né? Acho que isso é interessantíssimo. Bom, nós estamos aqui, né, no prédio da sede urbana, que não é nosso, né? Então a gente sabe que a luta por um prédio próprio da ETEC na sede urbana foi uma luta árdua na sua gestão. Como que você avalia esse processo hoje? Esse é meu espinho na carne. Esse é meu espinho na carne. E assim, eu falo com muita chateação disso, porque
ao mesmo tempo que eu sei que o que foi possível, né, nós tentamos. Só que tem coisas que às vezes não dependem, né, só da nossa vontade, né? Então, foram muitas reuniões com deputado, reunião com a superintendência, reunião com prefeitos, né, 2 prefeitos, os 2 nos ajudaram nesse ponto. Porém, foi uma época muito difícil, né, uma época de pós-pandemia, verba muito regulada, e a gente não acabou tendo oportunidade nem da reforma ou restauro do nosso prédio, né, e nem de uma construção de um novo. Então isso, infelizmente, ainda é uma luta que deve continuar. Infelizmente, por quê? Porque isso já era para ter sido resolvido, né? Faltou vontade política, né, de alguns lados, faltou mobilização. Então a gente tentou por um caminho que não, né, por outro, e foi não sendo possível, acabou passando o tempo e não concretizando, né? Porém, eu tenho a alegria, né, de não conquistei, não consegui alcançar isso, porém, né, a escola continuou, né? Nós não deixamos nenhum tipo de prejuízo à população, continuamos, apesar de todas as dificuldades, a fazer o nosso trabalho. Isso tem 9 anos que nós estamos aqui, e eu lembro perfeitamente de quando e como foram as negociações para a gente vir para cá. A ordem era para fechar, né? Quando nós fomos despejados do outro prédio pelas condições, a ordem veio para fechar os cursos, né? E não aceitamos isso, né? Fomos a São Paulo, negociamos e fomos até o prefeito, na época o Dr. Tarcísio, que é o atual prefeito hoje também, comprou a briga e conseguimos vir para cá. Então, se hoje nós temos as dificuldades que nós temos aqui, é porque nós tivemos um lugar para ir, né? E não paramos o trabalho, tá? Porque o trabalho realmente era para ter sido interrompido, né? E aí agora vocês imaginam o impacto de uma escola que forma pelo menos 500 alunos por ano, né, ter o seu trabalho paralisado por falta de um local. Talvez poderia ter tido mais pressa, né, o poder público em resolver a nossa situação, ou talvez a gente estaria até hoje sem uma ETEC em Santa Cruz com sede urbana. Né? É um processo árduo, né? Isso. Eu lembro. E de muito trabalho, né, Francis? Eu lembro, só para exemplificar, olha a expressividade que Marília tem dentro do estado de São Paulo. Me permita falar isso, é bem maior que Santa Cruz. Então, a Marília tem vários deputados estaduais, federais, enfim, e Marília conseguiu há pouco tempo um prédio próprio. Ela dividia com a FATEC um prédio emprestado, e finalzinho do ano passado, agora consolidando esse ano, eles conseguiram um local para ir, um prédio próprio para a ETEC. Isso foi 20 anos. Então, a gente tem 9, não vamos esperar 20, mas é um processo lento. Temos fé que vai se resolver antes, sempre. E como que foi gerenciar tudo isso, a sede urbana, a rural, além de uma classe descentralizada? Muito difícil. Eu lembro que eu brincava às vezes, nossa, eu tinha muito essa, né? Eu saía de lá, vinha para cá, daqui eu ia para lá, no meio do dia, assim, e eu falava que no caminho eu vinha sempre pensando, tem que virar o botão, porque é isso, né? Lá é uma realidade totalmente diferente daqui, né? É uma escola só, a gente tem consciência disso, mas são realidades distintas, com um público distinto, né? Demandas lá fora de demandas pedagógicas é enorme, então é tudo muito diferente, né? Então é difícil, então você tem que programar a sua mente, programar o seu dia, os seus afazeres pensando nisso, né? Procurando sempre atender as duas realidades, porque você não pode omitir uma e ficar só em outra, né? E claro, humanamente é impossível você atender, né, de forma perfeita isso, né? A gente sabe disso. Então, foi muito difícil, né? Mas a experiência foi muito positiva, né? Foi muito positiva mesmo. Muito bem. Algum aluno que se destacou nesse momento,
que você teve na direção, ou até enquanto professor, né, que antes da direção você esteve um bom tempo na sala de aula? Denise, foram vários. Eu acho assim que nomear talvez não seja, mas foram vários mesmo. Nós temos essa tradição, né? Eu falo que nós não formamos só as pessoas, né? A gente muda a vida delas, né? Então você vê como esses alunos chegam, como eles saem, depois a atuação deles, porque hoje com rede social você acompanha, né, esses alunos por um bom período e vários deles voltam para a escola. Então são vários casos assim que eu pude acompanhar, vários que a gente não fica sabendo, né? Nós tivemos um trabalho que a ID fez, né, de busca desses alunos, então nós temos vários relatos ali impressionantes, né? E a gente teve também um trabalho de levar um pouco desses ex-alunos lá na escola para fazer, tanto aqui quanto na rural, para fazer alguns relatos, palestras, enfim, né? Mas assim, eu queria que ficasse marcado não os nomes, né? Mas assim, o que a gente faz? O que a gente faz é mudar a vida deles, né? E quando a gente muda a vida de um aluno, você pode ter certeza que a vida daqueles que estão em volta dele também muda, né? Então é isso que me fez continuar aqui, continuar como professor, porque eu estava prestes a desistir de ser professor, até que eu encontrei a ETEC, né? E isso me fascinou. As características peculiares da escola, tanto físico quanto de pessoal, e o impacto que nós fazemos na vida das pessoas, dos alunos, é impressionante. É algo assim que eu sou apaixonado e às vezes só tenho delicado com algumas pessoas que vêm falar mal da nossa instituição, né? Porque para você falar mal de algo, você tem que dar algo em troca melhor, né? Então, às vezes, pessoas que não contribuem com a instituição vêm até nós falar mal. Então, eu já não concordo, eu já encerro o assunto, viro a cara, fecho a cara e vou embora, né? Certo. Então, eu não concordo com algumas coisas. Temos problemas? Temos, mas o que fazemos de melhor, que é mudar a vida das pessoas, é muito maior do que os problemas que nós temos, que não são exclusivos nossos. É um problema de educação a nível Brasil, não é problema de educação a nível ETEC Orlando Qualiato. Tá certo. E assim, é isso que faz a gente estar sempre motivado a continuar, né, Francis? Sempre. Eu falo que não tem preço, né? Esses retornos que a gente tem dos alunos, e retornam até às vezes como profissionais da escola, né? Sim. Voltam como profissionais, isso não tem preço. E você atua, né, na cidade, você anda para cá, para lá, enfim, você vê lá fulano já desempenhando, né? Eu tenho as meninas que têm estudo de pilates, meninas que trabalham nas grandes indústrias aqui, começaram todos como estagiários, né? Que foram efetivados. Pô, não tem como não se orgulhar disso. É verdade. Assim, já partindo para a finalização, né, do nosso bate-papo, tem mais alguma coisa que você gostaria de colocar, que a gente não tratou? Não, agradecer por esse trabalho, né, e deixar o meu compromisso com a instituição, né, de sempre poder oferecer o melhor, né, que é o que eu sempre fiz aqui dentro e é o que eu pretendo continuar fazendo. Seja como professor, porque eu sei que a minha função é essa, né, eu sou professor e, no entanto, ao longo de todos esses anos, mais de uma década na gestão, eu nunca deixei de atuar em sala de aula, né? Não aqui na escola, mas em outra escola, aqui não, pela impossibilidade, né, das duas funções, mas eu nunca deixei. Então eu sei que eu sou professor, né? E ocupo, né, pelo bem da escola, bem da instituição, cargos de gestão também, né? Mas deixar o meu compromisso com essa instituição que eu aprendi a gostar tanto, né, e que eu faço gosto de levantar todos os dias e vir para cá. Isso é muito bom. E vamos deixar registrado, né? Foi na sua gestão que você instituiu o Centro de Memória da ETEC também, né? Foi. Com todas as dificuldades, ainda enfrentamos dificuldades, mas é um compromisso que eu pedi, né, para o atual diretor, né, quando ainda candidato, que o projeto continuasse. Porque a gente sabe a importância da memória para uma instituição. E a gente já perdemos muito. Então esse resgate
ele vai ser essencial para a nossa história. Tá certo, Francis. Então, eu agradeço muitíssimo a sua contribuição, por ter deixado seus afazeres, né? A gente sabe da correria do dia a dia, demorou, mas a gente conseguiu. Enfim, agradeço muito a sua contribuição e que essa entrevista sirva, assim, de estímulo, incentivo para outras pessoas, como ela vai ser disseminada no projeto, né? Então, que sirva de exemplo para muitas pessoas que virão aí. Assim espero. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço.